Mais do que uma história infantil. Todos conhecem a história dos três porquinhos. 3 irmãos, 3 casas, 3 escolhas. Um lobo mau, o sopro, a destruição e, no fim, a sobrevivência da casa feita de tijolos. É uma fábula que aprendemos quando crianças. Divertida, moralista, aparentemente simples. Mas o que quase ninguém sabe é que essa história não nasceu na Europa moderna, nem foi criada para entreter crianças. Por trás dos porquinhos e do lobo se esconde uma sabedoria muito mais antiga, uma mensagem que atravessou milênios, reinos e línguas. E se eu te dissesse que os 3 porquinhos podem ter nascido há cerca de 4.000 anos, nas primeiras civilizações humanas? E se essa história fosse, na verdade, um código de sobrevivência, transmitido disfarçado de conto, para que o conhecimento ancestral nunca fosse esquecido? A origem esquecida. Em 2019, arqueólogos na antiga Mesopotâmia encontraram tabletes de argila datados de aproximadamente 1900 a.C. Gravados em escrita cuneiforme, eles narravam a história de 3 irmãos construtores, um que usou juncos, outro madeira e o terceiro tijolos queimados. No final, uma tempestade devastadora destrói as 2 primeiras casas, mas não a última. Demais para ser coincidência. Pesquisas posteriores encontraram variações semelhantes. No Egito Antigo, papiros descreviam 3 homens que erguem templos para os deuses. Apenas o templo de pedra resiste ao vento do deserto. Na Índia Védica, 3 irmãos enfrentam o dilúvio de Shiva. Somente aquele que construiu com pedra é poupado. Na China, antigas canções da dinastia Shang falavam das 3 estruturas do homem: palha, madeira e barro queimado. A mesma estrutura, o mesmo ensinamento, 3 construtores, 3 materiais, uma força destrutiva, um sobrevivente. Essas histórias não eram sobre porcos nem lobos, eram sobre o que toda civilização precisa aprender. O que você constrói determinará se você sobreviverá. A era da construção permanente, por volta de 2000 a.C., o mundo estava mudando. O ser humano deixava de ser nômade para se tornar construtor de cidades. Surgiam Ur, Babilônia, Mênfis, Harappa, verdadeiras joias erguidas com inteligência e fé. Mas havia um problema: o tempo e a natureza. As cheias, as tempestades, os ventos. Tudo o que era frágil desmoronava. Foi nesse contexto que o símbolo dos 3 materiais surgiu, não apenas como técnica de construção, mas como metáfora da própria vida. A palha representa a pressa e o improviso. É o abrigo do hoje, que esquece o amanhã. A madeira é o esforço mediano, o equilíbrio entre trabalho e descanso, uma estrutura melhor, mas ainda vulnerável. O tijolo é a transformação. É o barro que passou pelo fogo, o símbolo da purificação e da permanência. Em cada versão, o último construtor é aquele que entende a lei da preparação, o princípio que diz: o que é construído com sabedoria resiste ao caos. O lobo, o caos e o julgamento. Mas quem é o lobo? O lobo é o teste inevitável. É o vento que sopra sobre tudo o que existe e revela o que foi construído sobre bases frágeis. Na simbologia antiga, o lobo aparece como o mensageiro do caos. Na mitologia nórdica, Fenrir devora o sol no fim dos tempos. Na tradição egípcia, o deus Seth representa o deserto e a destruição. Na Bíblia, o vento derruba a casa construída sobre a areia. O lobo não é o inimigo, ele é o espelho. É ele quem mostra se sua obra foi feita de palha ou de pedra. E o mais impressionante é que essa estrutura moral aparece repetidamente em culturas que nunca se encontraram. Isso indica que essa história não é apenas folclore, é uma memória coletiva da humanidade, um lembrete que ecoa há milênios. O caos vem para testar o que é verdadeiro, os 3 níveis da consciência. Na leitura simbólica, os 3 porquinhos representam 3 estágios de consciência: o ser instintivo, que vive o agora e ignora o futuro;
O ser racional, que começa a planejar, mas ainda teme o caos. O ser sábio, que constrói com fé e propósito. A história fala de construção, mas na verdade fala de espírito. A casa é a alma. Os materiais são nossas escolhas. O lobo é o tempo e o sopro a verdade. O primeiro porquinho busca conforto, o segundo, segurança, o terceiro, significado. E é por isso que apenas o último sobrevive, porque constrói sobre o que é eterno, não sobre o que é fácil. O segredo que sobreviveu 4 milênios. De geração em geração, o mito foi se transformando. Saiu dos templos e chegou às fogueiras medievais, aos livros infantis, às escolas. Mas sua essência permaneceu. Um aviso escondido sob uma história simples. A Bíblia também fala disso quando Jesus ensina. Todo aquele que ouve minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. O Egito dizia o mesmo. Quem constrói com sabedoria ergue templos eternos. E a Índia ecoava. A casa do Espírito é feita com pedra lapidada pela paciência. Essas palavras atravessam culturas e tempos diferentes, mas apontam para o mesmo destino. A sabedoria não está em evitar o lobo, mas em estar pronto para quando ele chegar. A verdade, que ninguém percebeu. Talvez a fábula dos 3 porquinhos nunca tenha sido escrita para crianças. Talvez tenha sido um lembrete disfarçado, um código ancestral preservado por contadores de histórias, monges e viajantes. Ela fala sobre a preparação antes da crise, sobre a construção do espírito e sobre a força daquilo que é feito com propósito. Os porquinhos somos nós. O lobo é o tempo. E as casas são tudo o que construímos, nossos sonhos, nossa fé, nossos relacionamentos, nosso legado. No fim, todos enfrentarão o vento. Mas apenas quem construiu com verdade e esforço resistirá. Os ventos sempre virão. Lobos sempre existirão. Mas o que foi construído sobre a sabedoria dos antigos jamais cairá. A lição permanece verdadeira. Invista em fundações sólidas. Não busque atalhos. Prepare-se antes das tempestades chegarem. Construa para durar. O primeiro porquinho ainda está correndo. O segundo está constantemente reparando. Mas o terceiro dorme tranquilo. Não importa quão forte o vento sopre. Qual porquinho você será? Esta é a verdade ancestral, preservada por 4.000 anos em uma história simples sobre 3 porquinhos. Uma verdade tão relevante hoje quanto era quando primeiras cidades surgiam das planícies da Mesopotâmia. Construa bem, construa forte, construa para durar. Os lobos sempre virão. A questão é, sua casa estará pronta? E aí, pessoal? Se você curtiu o vídeo de hoje e quer continuar recebendo dicas como essa, tem um jeito bem fácil de não perder nada. É só clicar no botão de se inscrever aqui embaixo. Sério, leva menos de 1 segundo. Quando você se inscreve, o YouTube te avisa sempre que eu postar um vídeo novo. Assim, você fica por dentro de todo o conteúdo em primeira mão. E se quiser ter certeza de que não vai perder nadinha, ative o sininho das notificações também. É a melhor forma de apoiar o canal e me ajudar a continuar criando mais vídeos para vocês. A nossa comunidade está crescendo a cada dia e eu adoraria ter você fazendo parte dela. Então, não se esqueça, se inscreve aí, deixa o seu like e vamos juntos nessa jornada. Muito obrigado pelo seu apoio e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!